O Brasil é um território abençoado pela abundância. Sob seus céus tropicais, pulsa um universo de vida selvagem que transcende o imaginável. Do coração verde da Amazônia, às planícies ondulantes do Pampa, das águas vibrantes do Pantanal, às paisagens resilientes da Caatinga, nosso país é um mosaico de biomas, onde cada pedaço da terra conta uma história única. Esses territórios são mais do que simples ambientes. São pulsações de vida, cheias de maravilhas e desafios, de belas paisagens e de uma biodiversidade que embeleza e sustenta o mundo. Cada canto do Brasil guarda segredos da natureza, um encontro sagrado entre a criação e a continuidade. Em meio a esse cenário, a vida selvagem é uma celebração constante de diversidade e resiliência, um lembrete de que somos todos parte de um todo maior, conectados por fios invisíveis que sustentam a harmonia do planeta. A onça pintada que desliza silenciosa pela floresta, o boto cor-de-rosa que emerge das águas turvas, as araras que riscam o céu com suas cores vivas, são apenas algumas das manifestações da força vital que habita essas terras. Cada espécie, grande ou pequena, desempenha seu papel em um equilíbrio que inspira reverência. Mas a riqueza do Brasil selvagem não está apenas nas formas de vida que podemos ver. Ela também reside nos ritmos sutis que moldam nossos biomas, no ciclo da chuva que renova a floresta, no calor do sol que alimenta a savana, na resistência das plantas que florescem em terras áridas. Neste documentário, embarcaremos em uma jornada profunda e envolvente pela biodiversidade do Brasil. Vamos explorar os segredos das selvas, planícies e montanhas, revelando não apenas as paisagens, mas as histórias que elas contam. Convidamos você a olhar para o Brasil com novos olhos, olhos que enxergam não apenas um país, mas um verdadeiro santuário de vida. Que esta jornada revele a grandiosidade do que está ao nosso redor e inspire um sentimento de gratidão e compromisso com a preservação. Afinal, proteger a natureza é preservar a nós mesmos. Bem-vindo ao Brasil Selvagem, um tributo à beleza e à força da vida que pulsa neste território extraordinário. A nossa jornada se inicia com um dos rostos mais singulares e pouco conhecidos da fauna brasileira. Este é o uacari branco. Com sua pelagem clara contrastando com a pele vermelha viva de seu rosto, ele parece uma figura mística que emergiu das profundezas da floresta.
Esses macacos vivem em bandos numerosos, que podem chegar a 50 indivíduos. Durante o dia, deslocam-se incessantemente pelos topos das árvores, raramente descendo ao chão. Com agilidade impressionante, saltam entre os galhos, percorrendo até 5 quilômetros em busca de alimento. Sua dieta é tão peculiar quanto ele. Frutos imaturos e de casca dura, como o buriti. Esses frutos e sementes, ricas em proteínas e energia, são cruciais para sua sobrevivência. Nos períodos de escassez, quando os frutos se tornam raros, o uacari branco recorre a brotos, insetos e até ao néctar das flores, demonstrando uma incrível capacidade de adaptação. Apesar de sua beleza singular e importância ecológica, o uacari branco enfrenta desafios críticos para sua sobrevivência. O desmatamento e a degradação das florestas alagadas, que constituem seu habitat exclusivo, estão entre as maiores ameaças à espécie. Iniciativas de conservação lideradas por pesquisadores dedicados têm proporcionado um fio de esperança. Esforços contínuos para proteger seu habitat resultaram em avanços significativos no status de conservação da espécie ao longo das décadas. Ainda assim, o futuro do uacari branco depende da proteção de seu habitat. Embora raro e pouco conhecido, o uacari é uma joia da Amazônia brasileira. Colocá-lo em foco é uma oportunidade de revelar ao mundo a beleza selvagem e ainda misteriosa desse primata, que mesmo distante dos holofotes, desempenha um papel vital no equilíbrio da floresta. Ele é, sem dúvida, a personificação da riqueza e da surpresa que a Amazônia ainda guarda em suas profundezas. Aqui na Amazônia, a vida é um espetáculo constante, onde cada ser desempenha um papel essencial na grande sinfonia da floresta. Esse lugar, onde tudo pulsa em perfeita harmonia, nos convida a reconhecer que a conexão com a natureza é, na verdade, uma profunda conexão com nós mesmos. Mas agora seguimos viagem. Deixamos as alturas da floresta amazônica para explorar um bioma único, cheio de contrastes e adaptações fascinantes. A Caatinga. Por décadas, a imagem da Caatinga foi moldada pela televisão e pela mídia, associada à seca, à escassez e ao sofrimento. Mas a realidade é muito mais complexa e surpreendente. A Caatinga é um bioma de resistência, de adaptação e, acima de tudo,
de vida. Este é o único bioma exclusivamente brasileiro, um lugar onde a natureza se reinventa a cada estação. Durante a seca, a paisagem pode parecer árida e desolada, mas com as primeiras chuvas, a Caatinga se transforma em um espetáculo de cores e renascimento. Aqui, as plantas armazenam água em seus caules, os animais desenvolvem estratégias únicas para sobreviver, e a vida pulsa em cada canto. E é nesse cenário impressionante que vamos conhecer dois personagens fascinantes, cada um com sua história única de adaptação e sobrevivência. Vamos começar com um pequeno habitante que personifica a resistência da Caatinga, o Mocó. Este roedor, encontrado exclusivamente na Caatinga e em algumas áreas do Cerrado, é um verdadeiro símbolo de resistência. Em um ambiente onde a seca e o calor parecem impor limites à vida, o Mocó desafia as adversidades com uma habilidade impressionante. Com seu corpo compacto e patas firmes, o Mocó se movimenta com destreza sobre pedras e troncos, explorando um ambiente onde poucos mamíferos conseguem prosperar. Ágil e discreto, ele é um mestre da adaptação, escondendo-se entre fendas rochosas e arbustos espinhosos, onde encontra refúgio e alimento. Suas unhas fortes funcionam como garras naturais, permitindo que ele suba com facilidade por superfícies íngremes em busca de alimento. A dieta desse pequeno escalador inclui folhas, brotos e frutos de plantas típicas da Caatinga, garantindo sua sobrevivência mesmo nas épocas mais secas. Apesar de sua incrível capacidade de adaptação, a população de mocós tem diminuído ao longo dos anos. A destruição do habitat e a caça têm colocado essa espécie em risco, ameaçando um equilíbrio construído ao longo de milhares de anos. O mocó é um verdadeiro sobrevivente do sertão. Vivendo entre as pedras, ele forma pequenos grupos familiares e se comunica por meio de vocalizações únicas. O mocó se comunica por meio de assobios e sons agudos, que servem para alertar o grupo sobre possíveis predadores. Esses chamados são essenciais para a sobrevivência, pois a Caatinga abriga várias ameaças naturais, como cobras, gaviões e felinos. Seu sistema digestivo altamente eficiente permite extrair o máximo de nutrientes dos alimentos disponíveis, garantindo sua sobrevivência mesmo nos períodos mais secos. Embora pareça um simples roedor, o mocó carrega consigo milhões de anos de evolução, adaptando-se perfeitamente a um dos ambientes mais desafiadores do Brasil. Apesar de sua impressionante resiliência, a espécie enfrenta ameaças crescentes. A expansão agropecuária e a caça reduziram sua população em mais de 30% nos últimos 30 anos, colocando-o na lista de animais vulneráveis à extinção. Sem a proteção adequada, o mocó pode desaparecer silenciosamente da nossa fauna,
levando consigo um importante equilíbrio ecológico. Ao preservar o mocó, protegemos não apenas uma espécie, mas toda a complexa teia da vida que mantém viva a caatinga. E é por isso que conhecer, respeitar e divulgar sua história é fundamental. Enquanto o mocó desafia o solo árido da caatinga com sua agilidade e inteligência, outra criatura igualmente fascinante habita esse bioma extremo. Com suas penas de um azul profundo e vibrante e um bico curvado e imponente, essa ave é um verdadeiro tesouro escondido entre os galhos retorcidos da vegetação. É hora de elevar o olhar e conhecer uma das aves mais raras e emblemáticas do Brasil. A arara azul de Lear. Esta joia da caatinga não é apenas um espetáculo para os olhos, mas um símbolo da resistência da vida nesse bioma extremo. Endêmica do Brasil, essa espécie não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do mundo. Seu lar está aqui, entre os paredões rochosos e as planícies áridas, onde ela construiu uma relação única com o ambiente ao seu redor. A sobrevivência dessa arara está diretamente ligada a uma árvore específica, a palmeira líquore. Pequenos frutos se espalham pelo chão, enquanto bandos inteiros dessas aves se reúnem para se alimentar. Elas pousam juntas sob as copas das palmeiras, arrancando os frutos com seus bicos curvados e poderosos, quebrando a casca dura para alcançar a semente nutritiva. Sem o licuri, a arara azul de Lear não teria alimento suficiente para sobreviver. E, sem essa arara, a própria palmeira perderia uma de suas principais dispersoras de sementes, um equilíbrio delicado que mantém viva essa paisagem. Além de sua alimentação, seu comportamento social também impressiona. Essas araras são extremamente sociáveis e vivem em grandes bandos, voando juntas pelos céus da caatinga em busca de alimento e abrigo. E quando a época de reprodução chega, a busca por um parceiro é para a vida toda. A arara azul de Lear forma casais monogâmicos que permanecem juntos ano após ano, compartilhando o cuidado com os filhotes e reforçando os laços por meio de carícias e vocalizações. Os ninhos dessas aves estão entre os mais fascinantes do reino animal. Diferente de outras araras que constroem ninhos em ocos de árvores, a arara azul de Lear faz sua casa em paredões rochosos. Nas fendas e cavernas naturais das escarpas, os casais encontram refúgio seguro para chocar seus ovos e proteger os filhotes dos predadores. Esse hábito reflete sua adaptação perfeita ao ambiente hostil da caatinga, onde a escassez de árvores grandes tornou os penhascos a melhor alternativa para abrigar a próxima geração.
Mas essa relação harmoniosa com a caatinga já foi ameaçada. Durante anos, a destruição do habitat e a captura ilegal reduziram drasticamente a população dessa arara, colocando-a à beira da extinção. Sua beleza, que devia ser admirada e protegida, quase virou sua sentença de morte. Por causa da ganância e da falta de consciência, o homem foi destruindo tudo. Devastou as palmeiras de líquore que garantiam seu alimento, roubou os filhotes dos ninhos e vendeu essas aves como se fossem mercadoria. O tráfico de animais silvestres fez a população despencar, e a arara azul de Lear quase sumiu do mapa. E então veio a reviravolta. O mesmo homem que quase as destruiu, agora lutou por elas. Cientistas, voluntários e moradores transformaram a ameaça em esperança, protegendo ninhos, restaurando a vegetação e mudando a história dessa ave. Hoje, as joias azuis do Brasil voltaram a colorir os céus da Caatinga. Se um dia foram ameaçadas pela ação humana, desta vez tiveram seu destino reescrito por ela. Únicas no mundo, essas aves dependem do bioma exclusivo da Caatinga, um tesouro natural que existe apenas no Brasil. Protegê-las é garantir o equilíbrio desse ecossistema e preservar um dos maiores patrimônios da nossa fauna. Mais que uma ave rara, a arara azul de Lear é a prova viva de que a extinção pode ser evitada quando escolhemos agir. Após conhecermos essas duas espécies incríveis da Caatinga, voltamos nosso olhar para outro bioma singular e fascinante. Berço das águas do Brasil, o Cerrado se revela em rios que serpenteiam entre campos dourados e árvores retorcidas, sustentando uma explosão de vida. Neste vasto e diversificado bioma, o lobo-guará é amplamente reconhecido como o maior canídeo das Américas, ostentando o título de guardião das savanas brasileiras. No entanto, além desse ilustre habitante, o Cerrado abriga outras espécies de canídeos notáveis, como a raposa do campo, o graxaim do campo e o cachorro do mato. Mas hoje vamos conhecer um predador que desperta fascínio por sua raridade e comportamento único. O cachorro-vinagre, uma das espécies mais surpreendentes e difíceis de ser observadas na natureza. O cachorro-vinagre é um canídeo de aparência singular. Com pernas curtas, corpo compacto e pelagem densa de tonalidade castanho-avermelhada, sua fisionomia lembra a de um pequeno urso. As orelhas arredondadas e o focinho curto conferem-lhe uma expressão curiosa e atenta. Uma característica notável são as membranas entre os dedos, adaptadas para uma vida semiaquática, facilitando a natação e a locomoção em áreas alagadas. Com sua aparência fofa e inofensiva, o cachorro-vinagre pode até enganar à primeira vista. Mas por trás desse jeitinho
está um predador ágil e implacável. Sua dieta é predominantemente carnívora, composta por roedores de médio porte, como pacas e cutias, além de tatus. A habilidade de caçar em grupo permite que capturem presas maiores, demonstrando uma estratégia cooperativa rara entre canídeos. O nome cachorro-vinagre deriva do odor característico que exala, semelhante ao cheiro de vinagre. Essa peculiaridade olfativa é resultado de secreções das glândulas anais, utilizadas para a marcação de território e comunicação entre os membros do grupo. Os filhotes de cachorro-vinagre são uma verdadeira fofura. Logo que nascem, eles ficam próximos uns dos outros, criando um laço bem forte com os irmãos. A mãe tem um cuidado todo especial com seus filhotes, carregando-os com a boca para protegê-los. Esse instinto protetor é essencial, pois os pequenos ainda são muito vulneráveis, e ela faz tudo para mantê-los seguros. Os filhotes, com seus pequenos corpos e comportamentos curiosos, são uma imagem de pura ternura, mas também mostram desde cedo as características que os tornarão predadores habilidosos. Embora o cachorro-vinagre seja encontrado em diversos biomas sul-americanos, o cerrado, com suas vastas savanas tropicais, é um habitat importante para a espécie. Embora os registros sobre sua presença no bioma sejam limitados, sua escolha por áreas próximas a rios e zonas alagadas destaca o papel essencial desse ecossistema na sua sobrevivência. A expansão agrícola e a fragmentação do habitat representam ameaças significativas para a espécie. A conversão de áreas naturais em terras agrícolas reduz o território disponível e a abundância de presas, impactando diretamente a sobrevivência do cachorro-vinagre. Ao protegermos o cachorro-vinagre, estamos garantindo a sobrevivência de um dos predadores mais fascinantes e raros da América do Sul. Preservar essa espécie única é assegurar que sua história, marcada por mistério e resistência, continue a ser escrita, encantando gerações futuras e mantendo viva a riqueza da fauna brasileira. Mas agora seguimos viagem. Do vasto e resiliente cerrado, avançamos rumo à imensidão alagada do Pantanal, onde a vida explode em cores e abundância. Apesar da aparência tranquila de suas águas e das paisagens serenas, o Pantanal é palco de um dos maiores espetáculos naturais do planeta, abrigando uma vida selvagem exuberante e surpreendente. E entre suas águas calmas, emerge uma figura imponente que domina esse reino alagado, o jacaré do Pantanal. Com olhos que rompem a superfície silenciosa e mandíbulas afiadas que não perdoam, ele é o guardião deste habitat magnífico. Apesar de sua aparência intimidadora, o jacaré do Pantanal é muito mais do que um símbolo de perigo. Ele desempenha um papel vital no equilíbrio ecológico, regulando populações e abrindo caminhos pelos corpos d'água.
No auge da estação seca, centenas deles podem ser vistos reunidos em um só local, formando cenários tão fascinantes quanto aterrorizantes. Uma lembrança poderosa do domínio desses répteis no ecossistema. O jacaré do Pantanal é um predador impressionante. Uma vez que algo está em suas mandíbulas, é quase impossível escapar. Ao capturar suas presas, o jacaré frequentemente engole grandes pedaços inteiros. Um método eficiente e que demonstra sua adaptação ao ambiente aquático. Aqui, a sobrevivência é uma lição de convivência. Diferentes espécies compartilham os mesmos espaços, cada uma adaptada à sua maneira para enfrentar os desafios do ambiente. Enquanto alguns impõem sua força, outros encontram estratégias mais sutis para prosperar. No Pantanal, até os gigantes convivem com a delicadeza das pequenas criaturas, e entre dentes afiados e asas delicadas, a vida segue seu curso. Mas nem todos os encontros na natureza são marcados por harmonia. Nas sombras das árvores ou à espreita nas margens do rio, a onça-pintada aguarda. Este grande felino, o ápice da cadeia alimentar no Pantanal, desafia a soberania do réptil. Quando a onça decide agir, seu salto é preciso e mortal, encerrando qualquer chance de resistência. Em instantes, o jacaré, antes temido, se torna vítima de um predador ainda mais astuto. É um lembrete implacável de que, na natureza, até os mais poderosos estão sujeitos às regras da sobrevivência. Deixando para trás as águas abundantes do Pantanal, seguimos para o Pampa, um bioma que se estende como um mar de campos ondulados. Sua vegetação rasteira e delicada é moldada pelos ventos constantes, criando um cenário que, à primeira vista, pode parecer sereno e simples. No entanto, este ambiente é palco de dinâmicas fascinantes, onde cada criatura desempenha um papel único para manter o equilíbrio desse ecossistema. E entre os habitantes mais intrigantes do Pampa está o zorrilho, um pequeno carnívoro de aparência curiosa que muitas vezes é confundido com o gambá. Com sua pelagem preta e branca marcante, ele parece ter saído de um desenho animado. As listras que percorrem seu corpo são muito mais que um detalhe estético. Elas avisam claramente que ele não é um alvo fácil. Quando ameaçado, o zorrilho recorre a uma defesa impressionante, lançando um líquido de odor tão forte e persistente que qualquer predador pensa duas vezes antes de voltar a cruzar seu caminho. Durante as noites silenciosas do Pampa, ele é um explorador habilidoso, vasculhando os campos em busca de insetos, pequenos roedores e frutas silvestres. Sua adaptabilidade é o que garante sua sobrevivência em um bioma aberto e exposto, onde cada alimento é uma conquista.
Embora sua aparência e comportamento defensivo lembrem os gambás dos desenhos animados, o zorrilho pertence a uma linhagem distinta. Ele não é um marsupial como o gambá, mas sim um mustelídeo, parente de doninhas e texugos. Essa diferença ressalta a singularidade desse pequeno predador, que desempenha um papel crucial no equilíbrio do pampa, controlando populações de insetos e pequenos animais. O pampa, com sua vegetação rasteira e escassa proteção natural, impõe desafios constantes à sobrevivência. Ainda assim, o zorrilho demonstra uma incrível capacidade de adaptação. Inteligente e oportunista, ele aproveita tocas abandonadas por outros animais, como as de tatus, para se abrigar dos ventos incessantes e encontrar um refúgio seguro. Quando o assunto é proteção, as mães zorrilhos são exemplos de dedicação. Os filhotes nascem cegos e completamente dependentes, e a fêmea cria um abrigo seguro nessas tocas escondidas. Durante as primeiras semanas de vida, ela raramente se afasta de seus pequenos, saindo apenas para caçar o suficiente para manter sua energia e garantir o alimento necessário aos filhotes. Ao ganhar confiança e independência, um jovem zorrilho se aventura sozinho pela vastidão do pampa em busca de alimento. Suas pequenas patas pisam com cautela no terreno seco, enquanto o focinho curioso fareja cada detalhe ao redor. Cada movimento é um passo rumo à autossuficiência, mas também um teste em um ambiente repleto de desafios. Mesmo sem a proteção materna, o instinto de cautela o mantém alerta, mostrando que a vida no pampa exige, desde cedo, coragem e sabedoria. Após conhecermos o zorrilho, uma ave também se destaca por sua capacidade de adaptação, o taxã. Com uma aparência imponente e um comportamento único, essa ave é uma verdadeira mestre da sobrevivência. Ao contrário de muitas aves pequenas e ágeis, o taxã se destaca por seu porte médio a grande, o que o torna facilmente notável no cenário de vegetação rasteira. O taxã tem uma coloração que varia entre tons de cinza e marrom, que funciona como uma camuflagem perfeita. Esse disfarce ajuda a ave a se misturar com o solo e a vegetação do pampa, tornando-a menos visível para predadores, como aves de rapina e mamíferos carnívoros. No entanto, ao ser observada de perto, há um detalhe que chama a atenção. Ao redor de seus olhos, uma linha de pele nua e vermelha surge como uma obra-prima da natureza, um toque de beleza que parece ter sido desenhado pelas mãos divinas. As penas escuras ao redor de seu pescoço formam uma espécie de colar, enquanto seu imponente topete confere ao taxã o título de ave mais elegante do pampa. Essa ave possui um cardápio alimentar bem variado, que inclui desde sementes e frutas até insetos e pequenos animais. Ela passa boa parte do tempo forrageando no solo, em busca de recursos alimentares. O pampa, embora vasto, não oferece um excesso de alimento, e o taxã precisa ser paciente e meticuloso em sua busca, muitas vezes percorrendo grandes distâncias em busca do que comer.
Sua dieta variada é uma grande vantagem para sobreviver em um lugar onde as condições são imprevisíveis e os recursos podem ser escassos. O canto do Taxã é realmente uma das suas marcas registradas. O Taxã encontra refúgio nos brejos e áreas alagadas do Pampa, onde sua vida se desenrola de maneira única. Em meio à vegetação densa, a ave constrói seus ninhos sobre arbustos ou árvores baixas. Curiosamente, o macho assume grande parte da incubação dos ovos, enquanto a fêmea busca alimento. Quando os filhotes nascem, cobertos por uma penugem marrom amarelada, recebem os cuidados atentos dos pais até estarem prontos a seguir sozinhos. Além de suas habilidades no solo, o Taxã surpreende ao realizar voos altos e longos, percorrendo o céu com uma graça impressionante. Essa habilidade é essencial para localizar novos territórios ou fontes de alimento em um ambiente tão vasto quanto o Pampa. No Pampa, o Taxã é um verdadeiro emblema de resistência. Entre voos altos e seu canto marcante que ecoa pela paisagem, essa ave simboliza a incrível conexão entre as espécies e o ambiente. Cada detalhe de sua vida reforça a importância de preservar esse ecossistema único e suas histórias de adaptação. À medida que concluímos nossa jornada pelos biomas brasileiros, chegamos a um dos mais emblemáticos e vitais do país. A Mata Atlântica, lar de uma impressionante diversidade de espécies. Esse ecossistema abriga alguns dos animais mais icônicos do Brasil. Entre eles, destaca-se um verdadeiro tesouro nacional, o mico-leão dourado. Com sua pelagem dourada reluzente e uma juba que lembra a realeza animal, esse pequeno primata se tornou um símbolo da conservação e da luta pela preservação da Mata Atlântica. Ágil e curioso, o mico-leão dourado passa a maior parte da vida entre os galhos das árvores, onde encontra alimento e abrigo. Sua dieta é variada, incluindo frutos, insetos, pequenos vertebrados e até néctar, o que faz dele um importante dispersor de sementes na floresta. Apesar do tamanho modesto, sua presença desempenha um papel essencial no equilíbrio do ecossistema. A vida em família é a base da sobrevivência desses primatas. Eles vivem em grupos de até 8 indivíduos, formados por um casal reprodutor e seus filhotes de diferentes ninhadas. A cooperação é fundamental. Todos os membros do grupo ajudam a cuidar dos recém-nascidos, carregando-os e protegendo-os de predadores. Esse comportamento solidário aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes, que nascem pequenos e vulneráveis.
Os bebês mico-leão-dourado costumam nascer aos pares e nos primeiros dias de vida dependem totalmente da mãe. Mas logo o pai e os irmãos mais velhos assumem o papel de cuidadores, enquanto a mãe se concentra em amamentá-los. Essa divisão de tarefas é um dos traços mais fascinantes desses primatas, garantindo que os filhotes cresçam fortes e preparados para a vida na floresta. No entanto, apesar de toda essa organização social e adaptabilidade, o mico-leão-dourado já esteve à beira da extinção. A destruição da Mata Atlântica reduziu drasticamente seu habitat, deixando populações isoladas em pequenos fragmentos de floresta. Durante décadas, esforços de conservação foram essenciais para salvar a espécie, incluindo programas de reprodução em cativeiro e reintrodução na natureza. Hoje, graças a essas iniciativas, a população de micos-leões-dourados voltou a crescer, mas os desafios persistem. A proteção das florestas remanescentes e a criação de corredores ecológicos são fundamentais para garantir um futuro seguro para esses incríveis primatas. Brilhando como ouro vivo entre as folhas da Mata Atlântica, o mico-leão-dourado não é apenas um primata. Ele é um símbolo de esperança. Este pequeno guerreiro das florestas resiste, provando que a natureza, quando respeitada, tem o poder de se reerguer. Cada salto ágil entre os galhos, cada nova geração que nasce, é um testemunho de que ainda há tempo para escrever um futuro diferente. A vida selvagem do Brasil vai muito além dos ícones da nossa fauna. Neste documentário, revelamos espécies pouco conhecidas, mas fundamentais para o equilíbrio dos nossos biomas. Cada animal, com suas estratégias e adaptações, desempenha um papel essencial na incrível riqueza natural do Brasil. Ao desvendar esses segredos, não apenas reconhecemos a grandiosidade da nossa biodiversidade, mas também reforçamos a necessidade de protegê-la. A natureza brasileira está repleta de segredos fascinantes. Qual o animal mais conhecido da sua região? E qual bioma brasileiro você mais admira? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam as maravilhas do nosso país. Curta este vídeo, inscreva-se no nosso canal Conexão Terra e nos ajude a levar adiante a conexão com a natureza, a importância da preservação e o encanto pela vida selvagem.